Bom dia a todos, então, sejam bem-vindos a esse webinar que a gente organizou na BINC, no Comitê de Utilities. Meu nome é Maria Benintende, eu sou diretora de indústria na unidade de energia e meio ambiente da Frost Sullivan, que é uma empresa de consultoria e pesquisas de mercado. E desde o ano passado também atuou como coordenadora no Comitê de Trabalhos de Utilities da BINC. O objetivo do webinar que organizamos hoje é compartilhar os resultados de uma pesquisa que fizemos no comitê sobre o uso de IoT em empresas de serviços públicos brasileiras. Então, para apresentar esses resultados, contamos com a presença de três grandes profissionais do setor e que temos o prazer que sejam membros também ativos do comitê. Então, seguindo aí a ordem de participação no webinar, a gente vai contar com a presença da Maria Teresa Belano. Ela possui mais de 40 anos de experiência no setor de energia elétrica, passando por empresas como Eletropaulo Eletricidade de São Paulo e a AES Eletropaulo, ocupando cargos de diretora vice-presidente, diretora regional, diretora de gestão da Receita, diretora de tecnologia e serviços, de planejamento, e até também como coordenadora de projetos de Smart Grid. Atualmente, a Maria Teresa lidera a Belano Smart Energy, que é uma consultoria com foco em projetos de transformação digital, Smart Grids, gestão de receita, eficiência energética e fontes renováveis. Também contaremos com a presença do Marcelo Fornaceiro de Medeiros. Ele, desde 2011, lidera o Departamento de Desenvolvimento e Gestão da Diretoria Metropolitana da Sabesp, atuando em projetos de inovação e transformação digital relacionados com despacho de serviços, telemedição, desmaterialização, realidade aumentada e IoT, entre outros projetos. E, em terceiro lugar, a gente também contará com a presença da Denise Pitan, que atualmente lidera a área de governança da inovação da BRK Ambiental. A Denise é responsável por formar a equipe e multiplicadores do processo de inovação. Também ela gerencia o portfólio de projetos de inovação corporativa e fomenta programas de inovação interna e externa em parcerias com universidades, empresas, hubs de inovação e startups. Então, sejam bem-vindos aos palestrantes do dia de hoje. Eu só queria fazer uma breve introdução para as pessoas que não conhecem a BINC. A BINC é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Foi fundada em 2015 como uma organização sem fins lucrativos e tem por objetivo incentivar a troca de informações e fomentar o ecossistema de IoT no Brasil. Hoje a associação conta já com mais de 100 associados, entre consultores, empresas, startups. O trabalho dentro da BINC é estruturado em comitês temáticos. Um desses comitês é o Comitê de Utilities, ao qual nós pertencemos. O Comitê de Utilities, na verdade, é um grupo aberto de profissionais com expertise no setor, mas talvez mais que expertise é com vocação, com interesse nessa transformação digital que as utilities estão vivenciando hoje. E nosso compromisso é com o desenvolvimento do setor nesse sentido e, obviamente, dentro dessa transformação, a adoção de tecnologias de IoT. A gente trata diversos assuntos dentro desse comitê, desde a parte de custos, regulação, conectividade, cibersegurança, monetização de dados, infraestrutura compartilhada, projetos multi-utilities. Então, um grupo diverso, aberto, e que também aí fica o convite para os profissionais que têm um interesse em participar. É só nos contatar e, e entrar dentro do grupo. Então, um dos primeiros projetos que a gente começou nesse comitê de utilities foi o desenvolvimento dessa pesquisa que a gente vai apresentar hoje os resultados. Nosso objetivo foi indagar a situação do uso da tecnologia de IoT em utilities e também trazer conhecimento ao mercado, os fornecedores, sobre qual o estado de situação e também para nós, dentro do comitê, entender quais são os assuntos prioritários que deveriam ser tratados e, dessa forma, dar direcionamento melhor fundamentado a nossas ações dentro do comitê. Então, para isso, a gente desenhou essa pesquisa no passado, que foi uma enquete online com perguntas fechadas e de múltipla escolha, que estão relacionadas com o uso de IoT
com tecnologias, com alinhamento organizacional, desafios, estratégias de fornecimento, investimentos, questões regulatórias, isso que a gente vai apresentar hoje. Então, a pesquisa foi conduzida durante os meses desde outubro até dezembro do ano passado e contou com a participação de 55 profissionais de empresas brasileiras de saneamento, distribuidoras de energia elétrica e distribuição de gás encanado. E em relação às funções, vocês têm aí as pessoas da área de engenharia, de TI, inovação, automação, também a área comercial, novos negócios, P&D e estratégia foram as principais áreas participando da pesquisa. Então, agora sim, com essa introdução, eu gostaria de dar a palavra a Maria Teresa, que vai começar a apresentar alguns dos resultados da pesquisa. Queria informar que essa pesquisa, o relatório completo, estará pronto semana que vem. A gente vai encaminhar um e-mail para as pessoas que estão participando do webinar hoje, que foram inscritas, com um link para aceder e baixar o relatório. E também a gente vai divulgar e colocar no site da BINC para quem estiver interessado em fazer o download do relatório com todos os resultados das perguntas e análise dos resultados que os membros do comitê fizeram. Então, agora sim, Maria Teresa, se você quiser tomar a palavra. Com certeza. Muito bom dia a todos, obrigada aí pela participação. Maria, você pode pôr já no primeiro slide que eu vou apresentar? Ótimo, obrigada. Como a Maria comentou, o nosso trabalho no comitê é entender, né, como as empresas estão trabalhando as questões de IoT e também as barreiras que elas enfrentam na implementação. Nós sabemos que, né, que a transformação digital, né, e IoT tem cada vez mais ocupado prioridade dentro das empresas. Hoje não se vive sem transformação digital e sem IoT, principalmente nessa sociedade digital que a gente vive, né? O cliente ele vive com o celular na mão e através do celular ele faz tudo. Então, quando a gente vê as nossas utilities ainda precisarem de um contingente enorme, né, de profissionais na rua para ler conta de água, gás, energia, de o cliente ainda precisar ligar para a concessionária quando tem um defeito e nós precisarmos mandar um número enorme de equipes na rua para, às vezes, ficar tentando identificar defeito com muita dificuldade. Isso tudo, né, só alguns exemplos aí para mostrar que não faz sentido, né, diante das tecnologias que nós já temos disponíveis, né? Então, assim, um dos grandes objetivos do trabalho do comitê e da pesquisa propriamente dita, além de entender o estágio que as empresas estão, é entender as dificuldades, as barreiras e também direcionar, né, procurar direcionar ações junto com todos os stakeholders para resolver esse problema e usufruir assim desses benefícios da melhor forma possível. Em termos de prioridades, né, nós identificamos que as grandes prioridades, quando as empresas implementam as tecnologias de IoT, são melhorar a qualidade de serviço, combate a perdas e furtos e reduzir custos operacionais. E tudo isso faz muito sentido, né? Cada vez mais as empresas têm pressão e os clientes demandam por qualidade de serviço. As concessionárias elas são multadas pelos órgãos reguladores quando elas não atendem os indicadores de qualidade. Com relação, né, as empresas têm cada vez mais perdido receita e é um problema sério nas empresas, né, de utilities, a questão de perdas e furtos, né? E no Brasil a gente sabe que quando a gente modela aí a implementação de tecnologias, uma das ações, uma das tecnologias que mais coloca o business case em pé são os medidores inteligentes associados a sistemas de analíticas e inteligência artificial que ajudam no combate à perda. E tudo isso leva à redução de custos operacionais, quando você tem uma rede automatizada, quando você diminui o número de operacionais necessários para fazer leitura, para identificar defeito, né? Então, essas três prioridades fazem muito sentido
está presente quando você implementa a IoT nas empresas. Temos outras também que, principalmente, né, quando você tem uma boa infraestrutura para análise de dados, e para isso precisa de ferramenta, que é melhorar a tomada de decisão, cumprir compromissos de sustentabilidade, novas ofertas de serviço, porque uma coisa que essas novas tecnologias trazem é oportunidade de novos serviços, né? Então, as empresas, a gente percebe que elas têm olhado isso, a gente sabe que dentro do negócio regulado, muitas vezes é complicado, então muitas empresas têm saído para criar outras empresas para poder prestar serviços ao cliente e a receita não ir para a modicidade tarifária, né? Mas aí, só reforçando, as prioridades são melhorar a qualidade de serviço, combate a perdas e furtos e reduzir os custos operacionais. Mas a grande pergunta que fica é por que ainda não temos isso na intensidade que deveríamos, né? Durante a apresentação, vocês vão ver que os percentuais ainda são pequenos, perto da quantidade que a gente precisa de medidores inteligentes, de automação de rede e de todas as outras tecnologias, né? Pontos que a gente vai falar aí ainda custo do serviço, custo de equipamento muito alto, a parte de infraestrutura de telecomunicação também ainda muito alta, a parte de sistemas, custo de fornecedor, mão de obra qualificada. Então, tem uma série de pontos que eu não vou esgotar o assunto aqui, senão a gente vai ficar nesse slide aí o tempo todo. Maria, por favor, o próximo. Processo de transformação digital. Uma coisa que nós quisemos identificar aqui nessa pergunta é como as empresas estão estruturadas para implementar a IoT e como que os planos contemplam a implementação de IoT dentro da empresa. Isso aqui é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes, dentro do trabalho que a gente faz de consultoria, a gente depara com empresas que têm ações de inovação, mas de forma não integrada dentro da organização. Então, às vezes, uma área implementa uma tecnologia que outra área poderia estar usufruindo, isso não acontece. Ou ela implementa e não prevê serviço de manutenção. Então, assim, quando a gente pergunta como que o plano de transformação está estruturado, se é feita uma análise da fotografia atual da empresa, ESIS, que a gente chama, se é traçado um plano do futuro, identificado todos os gaps, e elencadas iniciativas priorizadas, visto orçamento, indicadores para acompanhar, traçado um plano de ação com responsáveis, isso tudo no curto, longo prazo, envolvendo toda a organização. De uma maneira geral, a gente percebeu que 76% das empresas têm, de uma certa forma, um plano, mas não de uma forma estruturada, envolvendo toda a organização. A gente percebemos também que faltam planos de comunicação dentro da organização, plano de comunicação com o cliente. Sabemos, por exemplo, que em países que estão muito mais adiantados, tivemos muito problema com os clientes por eles não entenderem como que essa tecnologia toda funciona e desconfiarem muito quando você vai trocar um medidor, que aquilo pode ser para aumentar a conta dele, né? Outro ponto importante também é treinamento, capacitação do profissional dentro da empresa. Um profissional não pode ir para a rua e encontrar um equipamento que ele nunca se deparou com ele, né? Isso tudo é muito importante. Muitas vezes são implementados equipamentos novos, mas os planos de manutenção não são contemplados. Então, a pergunta é feito um business case com todas as variáveis envolvidas, indicadores contemplados para a implementação, né? Então, respondendo, para reforçar, são, mas não de uma forma estruturada. Tem espaço aí para melhorar bastante isso dentro das empresas. Maria, o próximo, por favor. Com relação às principais alavancas, né, tudo isso está muito relacionado lá com as prioridades, né? Por unanimidade, o retorno técnico, né, é a principal alavanca em termos de benefícios. Então, quando a gente fala de retorno técnico, ele está relacionado à eficiência operacional e aí está relacionado à qualidade do serviço, que implica em reduções de multas,
quer seja por não cumprimento de indicadores... Alô? Não, acho que não foi nada, não. Indicadores de qualidade, melhoria no atendimento ao cliente, redução de número de equipes na rua, porque quando, por exemplo, aí é um exemplo simples, um detector de falta, eu localizo muito mais rápido o defeito, mesmo sem o cliente ligar para a concessionária. Quando tem um defeito, estou dando muitos exemplos do setor elétrico, que é o meu setor de origem, consigo reconfigurar a rede e diminuir o número de clientes desligados para redução de perda, acompanhando lá todo o consumo do cliente, a gente consegue estancar a perda muito mais rápido e mandar uma equipe de imediato. Então, isso tudo está relacionado à eficiência operacional, que isso, por sua vez, está correlacionado com o retorno comercial, totalmente, que é o financeiro, né? Então, retorno técnico correlacionado com o retorno comercial são as maiores alavancas aí na relação, com relação aos benefícios da implementação de IoT. E por que ainda as empresas não têm? Como eu comentei, não dá para implementar de forma indiscriminada. Quando uma empresa hoje está implementando medidores inteligentes, ela analisa aquela região que tem maior perda para analisar qual o retorno naquela região, porque hoje você não tem garantia do regulador se todo o investimento feito ali vai ser reconhecido na tarifa. Então, não dá para trocar indiscriminadamente, né, todos os ativos na rede que ainda não estejam totalmente depreciados, porque corre-se o risco do valor residual e para perdas e afetar o resultado da empresa, né? Outro ponto também é o valor da infraestrutura de comunicação, por isso que uma das conclusões é que a gente precisa muito de trabalhar compartilhamento com prefeitura e outras utilities, né? Então, tem várias ações aí que nas conclusões a gente vai falar para que a gente tenha isso de forma mais intensa, com mais intensidade, para que tenha efetivamente implementado isso nas empresas. Mas um ponto importante é que a gente tem visto as empresas implementarem isso de forma cuidadosa, desde que tenha retorno e que se garanta o retorno do investimento. Desenvolvimento de novos negócios é outro ponto que as empresas têm olhado, porque a gama de novos negócios que surgem, né, com a implementação de IoT, muito relacionada ao tratamento de dado, que é uma coisa também que a gente vê que as empresas precisam crescer muito, porque a partir do momento que você coloca muitos sensores na rede, você captura uma enormidade um grande volume de dados que precisam ser tratados para que isso se transforme em informação estratégica que ajude a tomada de decisão. O próximo, por favor. E os indicadores, aquilo que eu comentei, é importantíssimo que quando você tenha um plano de transformação digital nas empresas, você tenha os indicadores para avaliar se a implementação está dando resultado ou não. Então, a gente identificou que realmente as empresas têm esses indicadores, que realmente, mais uma vez, falando em termos de Brasil, o nível de perdas, né? A avaliar perdas é um indicador muito importante, né? Que é o que deixa no Brasil o business case parar de pé, porque a gente tem no Brasil, nas utilities, um nível muito alto de perdas. A questão da satisfação do cliente, ela está cada vez mais presente, mas, como eu comentei, o cliente ainda precisa ser um foco maior aí nos nossos planos de transformação, porque ele é uma oportunidade muito grande, né? Ele cada vez mais demanda aí por qualidade, tempo de resposta também, que está bem associado ao nível de satisfação do cliente, a questão do atendimento ao regulador, porque tudo isso também correlacionado, porque o regulador é muito exigente, cada vez as multas regulatórias são mais altas, e as fraudes, que estão associadas também
a nível de perdas. Então, ter esses indicadores, acompanhar as implementações, ter as provas de conceitos, os pilotos. É importante aqui falar dos pilotos, mas um cuidado que a gente tem que ter é para não só ficar em piloto indiscriminadamente. Eu lembro que a gente tinha um presidente na empresa que eu trabalhava que ele falava que a nossa empresa, para virar uma empresa de aviação, precisava só da frota, de tanto piloto que tinha. Uma hora você tem que sair do piloto e passar para o rollout, né? Mas o piloto ele é muito bom para você não disseminar o erro, né? Tem que começar pelo piloto, mas não pode ficar só no piloto, né? Então, em termos de indicadores, nível de perda, satisfação de cliente e tempo de resposta têm sido os prioritários. Então, da parte que eu fui mais a fundo e analisei, esses foram os principais pontos, né? As prioridades, perdas, a questão da eficiência e a qualidade do atendimento relacionado a esses indicadores, plano de transformação as empresas têm, mas não da maneira que deveriam, e a parte das alavancas, né, retorno técnico e retorno financeiro, né? Então, são pontos muito importantes aí quanto da implementação de IoT. Maria, da minha parte, era isso nesse momento. Depois Obrigada, eu Maria fico aberta para Teresa. perguntas. Obrigada, Maria Teresa, pela análise desses resultados. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando no chat. A gente vai ir respondendo conforme, se forem temas que a gente estiver tratando, a gente vai ir respondendo as perguntas conforme os palestrantes estejam apresentando os resultados, e se não, a gente deixa para o final. Agora sim, eu gostaria de dar a palavra ao Marcelo Fornaceiro, que eu apresentei no começo, da Sabesp, para continuar apresentando os resultados e qual a análise que a gente faz no comitê a partir dos mesmos. Marcelo? Obrigado, bom dia a todos. Até pegando um gancho do que a Maria Teresa falou, né? Aqui é um pouco o cenário que a gente fez do questionário do que está na pesquisa, de como é que estão os projetos, né, de IoT nas empresas, nas utilities, né, de saneamento de gás e de energia elétrica. E a gente vê que mais de 70% das empresas ou estão em avaliação, ou no piloto, como ela falou, ou em implementação, né? E completo mesmo, tem 12% das empresas que estão com projetos completos, né? Como é a primeira pesquisa, a gente não tem um cenário anterior, a gente não sabe se realmente houve uma evolução nos últimos 2 ou 3 anos em projetos de IoT, né? Talvez nós tenhamos, num próximo ciclo de avaliação, uma evolução. Eu acho que o ponto interessante que a gente traz aqui é que um piloto para você mapear, monitorar, ver como é que está a solução de IoT, ou modelar os seus contratos, modelar o seu modelo de negócio, né? É importante. Mas ficar eternamente no piloto, né? A tecnologia, do ponto de vista de tecnologia, ela já está robusta, está preparada, né? Nós temos várias formas de comunicação, os modelos de comunicação estão robustos, são confiáveis, né? Então, a gente tem um nível de implementação, acho que bom, acho que olhando pelo copo cheio, né, o nível de implementação é bom, mas poderia ser melhor, né? Como nós já comentamos no começo da pesquisa, nós estamos já em 1/5 do século XXI, né? Deveríamos talvez estar mais avançados nesta questão da transformação digital, né, em tecnologias. É lógico que para um país, no Brasil, a gente vai ver isso mais à frente, sempre nós temos déficit, né, na questão de cobertura, de atendimento, nas 3 utilities, e há uma competição de recurso entre aumento, expansão e o retrofit, a revitalização e a modernização da infraestrutura, né? E há sempre uma questão do nosso teto, do nosso plano de negócio, lá junto com o regulador, para poder fazer essa modernização. Mas isso é uma linha que nós temos que trabalhar, né, junto aos nossos reguladores, para buscar aí algumas fontes de financiamento, né,
talvez pela própria tarifa, talvez pelo próprio regulador, algum incentivo econômico, né? Porque o que a gente busca aqui, além da satisfação do cliente com avisos, alarmes do ponto de vista de satisfação, até da redução dos consumos, que é para a preservação dos recursos, né? Seja de gás, seja de água, seja de energia elétrica, também uma questão de eficiência operacional, como já foi dito aqui, né? Isso vai gerar uma eficiência, uma redução de tarifa, né? Que volta para o próprio consumidor, tá? Então, a gente ainda tem um mercado em potencial grande, né? A gente pesquisou, como a gente já falou aqui, muitas utilities, né? Então, tem um potencial grande de mercado, né? Para crescer. Por favor, o próximo. E a gente vê que é o porquê que nesses projetos aí as empresas avaliaram isso, né? Avaliaram aí um pouco da integração, né? Os principais pontos, como uma integração de sistemas, como um grande dificultador, né? Na hora de olhar aí o crescimento do mercado, né? De olhar para fazer a implementação, né? Porque é na hora de integrar o que você tem de tecnologia IoT, com o seu sistema comercial, com o seu billing, com o seu sistema SCADA, com o seu sistema PIMS, né? A questão do retorno de investimento, né? Por onde você começa, se você começa pela curva A dos grandes clientes, se você começa pela setorização, e aí de repente você não tem. Então, esta modelagem que os pilotos servem isso para você buscar realmente a melhor modelagem, é que aí está sendo aí os desafios dos desenvolvimentos dos projetos para cada utility, né? Tem se mostrado nesse sentido os grandes desafios. Outra questão que é apontado aí na pesquisa também como outro grande desafio é o que a gente já comentou aqui do orçamento, né? A competição do orçamento do plano de negócio das empresas entre o que você tem que fazer do ponto de vista de crescimento, da manutenção, da operação, com esses investimentos em modernização, né? E algum incentivo tarifário, algum incentivo para modernização nessas tecnologias, né? A questão com preocupação da segurança e privacidade, a Denise vai comentar um pouquinho, né, mais os slides à frente. Na falta de redes de comunicação, a gente tem uma oferta grande hoje aqui, né? Além das redes que a gente chama de LPWAN, né? Nós temos aí as redes GPRS, 3G, 4G, vamos ter a 5G, então assim, a questão sempre é o SLA, né? Que nós vamos precisar para cada projeto, mas é uma questão que nós temos escolha hoje, né? E é uma questão de verificar qual o SLA que você precisa, qual o nível de comunicação que nós precisamos para cada projeto e acertar com o seu fornecedor, o seu parceiro, o SLA que você precisa colocar, né? Então, é uma preocupação hoje um pouco menor, né? Já foi muito preocupante no passado, né? Todos nós sempre ficamos muito à mercê das operadoras, né? A rede LPWAN entrou aí para a gente realmente buscar uma alternativa, né, para a comunicação. Acho que pode ficar mais em conta com uma integração de todas as operadoras dentro de uma área de abrangência, lógico que definindo os meios as redes de comunicação, os desafios aí da integridade, né? Mas a gente, nessa questão de comunicação, a gente tem alternativa, né? Tem questões de segurança, que eu falei, a Denise vai colocar mais à frente, que essa é a nova fraude que pode vir, né? Não é mais aquela fraude lá nos equipamentos de medição, né? E a questão financeira de como aportar recurso, né? Até porque nos primeiros momentos o retorno de investimento é rápido, mas depois, que à medida que você vai implantando, você começa a ter ROIs menores, porque aí você vai indo para os menores retornos de investimento. Por favor, próximo.
Então, um pouco, né, esse aqui é o desafio. O principal é o custo, né, o custo de equipamento. A gente ainda tem, até pela demanda, né, como a gente tem poucos projetos implementados ainda, a gente vê lá 12%, nós temos ainda uma importação grande. E aí o custo Brasil, muita coisa importada, o câmbio interfere demais nisso, né? Então, ainda a gente tem uma questão muito do custo do equipamento, o custo da rede. É lógico que se a gente criar a demanda, se o mercado, as utilities criarem demanda, há uma tendência de redução disso, mas aí a gente precisamos, na verdade, aqui sentarmos todos juntos, né, para criar demanda. Criando demanda, o mercado se estrutura para fazer essa redução de custo, né? O próximo desafio realmente é o custo de integração, né? Porque, como a Maria Tereza colocou, nós temos muitos dados, você passa de um outro patamar, né, de informação para um patamar exponencial de informação, e aí sim nós temos que ter muitas informações. Analytics é fundamental, né? Então, a pesquisa revela isso também, né? A Denise vai falar um pouco disso, de que é fundamental a Analytics, esse processo, né? E fundamental você usar essas informações de IoT, não somente, né, para realmente cruzar e integrar suas informações de operação, de billing, e criar modelos preditivos e preventivos, olhar para frente e não olhar para trás, né? E a qualidade de conectividade, né, que ainda é avaliada por muita gente. Aqui muita gente ainda tem muita preocupação com isso, mas aqui eu acredito muito nos pilotos, né? O piloto é para você avaliar a qualidade do o SLA que você vai ajustar com o seu fornecedor, né? Então, esse é muito o objetivo do piloto, tá? Por favor, o próximo. E aqui é o que a pesquisa revela, né? É que a gente ainda tem uma maioria ainda de desenvolvimento, de mix de desenvolvimento das empresas, né? As empresas fazendo desenvolvimento in-house, com parceiros, né? A maioria dos projetos, né, de IoT é esse mix de desenvolvimento, né? Pouca coisa com desenvolvimento próprio, né? A minoria, a maioria, né, terceirizada 30%, mas a maioria é um mix de desenvolvimento entre as companhias e parceiros, né? Porque e aí né, por que não tudo com os parceiros? Ainda a pesquisa revela que ainda nos fornecedores, né, traz uma falta de expertise técnica dos fornecedores, né? Muitas empresas pequenas, muitas empresas que ainda desconhecem os negócios das empresas, né? Colocam resultados que, como no escopo dos projetos, são colocados resultados e as empresas não conseguem atender, né? Então, de novo, acredito que o número né, o que está lá na pesquisa e o número de pilotos que estão sendo colocados é até para o próprio desenvolvimento dos fornecedores, né? Mas isso, eu acredito que aqui é também uma avaliação que é feita para que a própria cadeia, né, precise aqui sentar junto com as empresas, né, e buscar aí um desenvolvimento conjunto, né? Porque esse processo precisa ser feito realmente a duas mãos, utilities e fornecedores, né? Os fornecedores querem entregar melhores resultados e os utilities querem buscar melhores resultados. Não dá, sozinho, as utilities não têm condições de fazer, e sozinho os fornecedores também não, se eles não souberem as especificações e as demandas, eles não vão conseguir entregar, né? Então, temos que ter desenvolvimento dos dois lados, a pesquisa mostrou isso, né? Que nem sempre o que os fornecedores acreditam que é para entregar não é o que as utilities estão querendo, né? E as utilities precisam colocar melhores especificações ou melhor o entendimento do que elas precisam para os fornecedores, né? E uma das coisas que a gente vai colocar aqui, que apareceu na pesquisa, é a questão de segurança, né?
E aí eu vou passar a palavra para a Denise, que vai explicar um pouco aí sobre segurança. Obrigada, Marcelo. Denise, convidamos você, então, a apresentar os resultados da pesquisa que tem a ver com cibersegurança, uso de dados e também investimentos. Então, fiquem aí que vem aí uma série de resultados muito interessantes. Denise, com você. Obrigada, Maria. Obrigada também pela apresentação anterior aqui do Marcelo, da Maria Tereza. Eu fiquei com 3 temas, né? O uso de dados, cibersegurança e investimentos. Então, vou começar falando aqui sobre o uso de dados, né? E aí resgatando tanto a fala da Maria Tereza como a fala do Marcelo, né? O valor, né, o valor real das soluções IoT tá além daquela coleta massiva de dados, né, e a coleta sistemática, né, dos dados, né. O valor real dessas soluções, né, a gente vai encontrar quando a gente obtém resultados, seja na gestão corporativa, na nossa operação, né, na busca da nossa eficiência operacional, né, e nos ganhos financeiros para a empresa. Então, a gente dividiu esse olhar sobre o uso de dados de 3 maneiras. A aplicação da inteligência artificial no processo de tomada de decisão, dados operacionais para melhorar processos, né? E medição inteligente se faz como planeja utilizar os dados, né? Então, quando a gente fala de melhorar o processo de decisão, o desafio aí, resgatando as falas que já apareceram aqui, associar os sistemas gerenciais, né, todos esses recursos de informações, né, principalmente transformar esses dados que estão em diversos sistemas, né, interligá-los, interconectá-los para gerar as informações que efetivamente vão apoiar e melhorar o processo de tomar decisão, né. Quando a gente fala da operação, né, o desafio aí é transformar os dados, né, para a gente gerar os insights, né, para buscar uma automação segura dos nossos processos, redução, né, de custo da nossa operação. Quando a gente fala da medição inteligente, aí a expectativa é tudo acima e mais o retorno comercial, né, o aumento da receita e, claro, sempre com eficiência operacional. Então, dito isso, vou apresentar aqui os resultados, né? Então, primeiro, a gente fez a seguinte pergunta, né? Como parte de solução IoT, foram implementados recursos de inteligência artificial e analytics para a melhoria do processo de tomada de decisão? E aqui, o que a pesquisa revelou? 25% não implementou recursos de inteligência artificial para esse fim, 32% está em desenvolvimento, 43% tem o recurso de inteligência artificial dentro de uma ou mais aplicação ou linha de negócio, tá? Mas nenhum respondente indicou que implementou o recurso de inteligência artificial de forma integrada em várias aplicações ou em múltiplas linhas de negócio, tá? Então, ou seja, a gente está aí num processo crescente de implementação de recursos de inteligência artificial, mas, né, nitidamente a gente vê que tem espaço para a gente expandir aí o uso de analytics e de inteligência artificial para a gente extrair mais valor dos dados no nosso processo de decisão, né, nas nossas decisões estratégicas, tá? À direita da tela, né, aí são os dados que se referem à pergunta, né, se dados operacionais das implementações de IoT, né, estão sendo utilizados para melhorar processos na organização. Bem, aqui a pesquisa revela, né, que seus benefícios de dados operacionais ainda são pouco explorados, né, de maneira geral. Então, apenas 17% considera que utiliza dados em grande parte dos processos que seriam impactáveis, né, os elegíveis. A maioria, né, e aí corresponde a 76% dos respondentes, né, considera que esses dados operacionais são pouco utilizados e 7% não utiliza. De novo, ninguém considerou que os dados são completamente ou amplamente utilizados para otimizar processos dentro da empresa, né? Então, assim, entendendo que o setor de utilities, né,
busca pela eficiência operacional, assim, ao extremo, né, que é o grande objetivo, né, sobre muitos aspectos da atuação, né, de Utilis, aí quando a gente olha esse resultado, a gente vê que realmente tem um grande potencial, né, para o uso de dados operacionais, para a gente otimizar os processos em utilities, né. Maria, a gente pode passar para o próximo slide, que a gente vai citar aqui como as empresas planejam utilizar os dados de medição inteligente, né? Então, a pergunta foi justamente se tem, como planeja utilizar. A gente vê aqui que, muito coerentemente com o que já foi dito antes, né? Quando a gente fala de medição inteligente, o uso 70% dos respondentes, né, considera que planeja utilizar os dados de medição inteligente para monitoramento e consumo, né, monitoramento do consumo e faturamento, e também para combate a perdas e inadimplência. Né? Deixa eu ver, tem alguém aqui no lobby. Também para atuação. Deixa eu só tirar aqui da frente da apresentação, senão não consigo ver os dados da tela aqui. Se não me engano, era 63% para atuação, né? E também identificação rápida de problemas. 59%, né, para interpretação de padrões de consumo e segmentação, monitoramento de recursos e sistemas distribuídos, 59% também, né, para corte e religação à distância. Acho que são aí os principais temas, né, os principais planos de utilização do uso dos dados que venham de medição inteligente, né? Vou passar agora para o próximo tema, foi um dos temas que foi comentado aqui já nas perguntas sobre segurança. Mas antes de entrar aqui nesses números, eu queria contextualizar um pouquinho por que a gente incluiu esse tema na pesquisa, né? E vou pontuar aqui com um exemplo, né? No ano passado, não sei se todos souberam, né? Mas na cidade de Tampa, nos Estados Unidos, um hacker tentou envenenar a água da cidade, trazendo aqui um exemplo de saneamento que é um pouco mais a minha área, né? Envenenar essa água da cidade adicionando soda cáustica, né? Hidróxido de sódio, numa proporção que originalmente para aquela empresa era de 100 partes por milhão, ele aumentou para 11.100 partes por milhão, né? Um aumento aí alarmante, tá? Mas na proporção certa, a soda cáustica é utilizada para fazer a correção da acidez, né, da água e também para remover metais pesados, né? Mas nessa proporção, né, 11.100 por milhão, colocaria aí a população da cidade em risco, né? O que aconteceu? Um hacker assumiu o controle do computador de um operador e fez essa alteração, né? Assim que ele fez a alteração, ele saiu do sistema. Só que o que aconteceu? O operador estava diante da tela e viu toda essa movimentação, né? Ele perdeu o controle da tela e viu tudo isso acontecer, tá? E aí, assim que o hacker deixou o sistema, antes mesmo que a atuação começasse e tivesse prejuízo para a população, esse operador conseguiu restabelecer o parâmetro original ali da dosagem do hidróxido de cálcio, tá? E aí, o que aconteceu? O FBI entrou na jogada, serviço secreto, enfim, uma série, foi um problema muito grave, né? Foi severo, um risco muito grande. E aí, agora, quase um ano depois, agora em fevereiro deste ano, né, a Casa Branca estabeleceu que o setor de água também vai entrar aí na iniciativa de segurança cibernética de sistemas de controle industrial, tá? Mais um outro exemplo, aí sim foi efetivamente um ataque cibernético, e aí aconteceu na Colonial Pipeline, que é uma das empresas maiores e mais importantes aí de oleodutos nos Estados Unidos, né? No ano passado, também sofreu um ataque cibernético, né? E aí nesse nosso setor, que é considerado um setor de infraestrutura crítica, né? O que aconteceu? Foram roubados 100 gigabytes de dados
né? E também foi infectado aí com uma espécie de vírus, toda a rede, né? A rede de TI, e aí sequestrou alguns dos sistemas corporativos, dentre eles ali de contabilidade e billing, né? E no final das contas, a Colonial Pipeline teve que pagar aí mais de 4 milhões de dólares para recuperar os dados, né? E obter aí o acesso, recuperar o acesso dos seus sistemas corporativos, né? Só aqui para ilustrar o quanto, né, esse tema, né, o quanto a gente é vulnerável, o quanto esse tema é impactante, em especial para o nosso setor, tá? E aí, agora a gente pode olhar os dados aí e se preocupar um pouquinho, porque quando a gente perguntou, né, se os requisitos de segurança, sejam eles físicos ou cibernéticos, né, são considerados nas iniciativas de IoT, as empresas, né, que responderam, né, 38% apenas considerou ali, respondeu que sim para essencialmente todas as iniciativas, tá? Então, basta uma situação, né, para a gente estar exposto ou expor aí populações. Então, 31% para a maioria, né, que indica que para a maioria das iniciativas de inovação, entre 50% e 90% considera ali, se preocupa com esse tema, 4% não consideram os requisitos de segurança em iniciativas de IoT, e aí para a gente fica aí uma preocupação, né? Quando perguntados agora sobre boas práticas, né, como o plano de resposta para ataques cibernéticos e realização de simulados, 52% dos respondentes indicam que realizam os dois itens. Mas, no entanto, ali, aqui 26% indica que não possui plano, né, ou melhor dizendo, possui o plano, não realiza o teste, 4% possui o plano, não possui o plano, mas realiza o simulado. Vou repetir, porque eu mesmo já me confundi aqui. Então, 52% dos respondentes fazem os dois, ou seja, tem o plano e realiza simulados, né? 26% possui o plano e não realiza o simulado, 4% não tem plano, mas faz o simulado, e 19% não faz um ou outro, tá? Ainda aqui nessa tela, a última pergunta que foi feita também é referente a boas práticas, né? E aí diz respeito a controle de acesso e segregação das redes de comunicação corporativa da rede operacional. E aí 96% dos respondentes indicaram que aplicam essas práticas, né? Então, essa foi a leitura que a gente teve do ponto de vista das empresas, né, de utilities, olhando aí para segurança, tá? Pontos a considerar. Vamos falar de investimentos? Então, a gente dividiu aqui, a gente fez 4 perguntas sobre investimentos em IoT. Primeiro, o investimento atual, depois, ganhos observados com tais investimentos, né? E aí, também, prioridades de investimento, expectativa de investimento futuro, tá? Esse primeiro gráfico aqui à esquerda, né, da tela, apresenta, então, as respostas para a seguinte pergunta: qual foi a média de investimento em soluções IoT nos últimos 3 anos, tá? E aí, só para a gente ter aqui uma ideia, né, a gente tem que a maioria respondeu, né, que foi 46% menor do que 5 milhões de reais, tá? E 25% entre 5 e 15 milhões, enfim, né? Então, reunindo aqui os números, né, 5 milhões, né, peraí, mesmo, né, mesmo que a gente tem que 46% menor do que 5 milhões de milhões, nos últimos 3 anos, entre 5 e 15 milhões foram 25%, entre 15 e 50 milhões, 21%, né? E entre 50 e 100 milhões, 8%. Então, a gente tem, para a gente aqui, a gente considera que são números ainda baixos, né? Considerando esse investimento anual,
porque a gente aqui está considerando nesse valor, nesse investimento, não, né, só todo o conjunto, né? Então, os dispositivos, a rede de comunicação, serviços de suporte, o software, né? Segurança e também serviços profissionais, né? Então, mesmo que a gente entenda aqui, veja que tem uma alta demanda, existem as alavancas, elas já foram percebidas, né? E que existe esse benefício, né? Com a implementação de IoT, a gente percebe que nos últimos 3 anos, esses investimentos ainda foram bem tímidos, né? Quando perguntados dos benefícios percebidos, que é esse gráfico daqui à direita da tela, né, 88% indicam ali que vê ganhos na otimização de processos, né, 58% na redução de custos, 54% para automatizar processos manuais, 38% percebe que melhorou o serviço para o cliente, 31% observa ali ganhos mais na gestão de ativos e 23% a coleta de dados. Tá? Quando a gente olha para o futuro, no próximo slide, aí sim, eu vou começar pelo gráfico aqui da direita, né? Os respondentes indicam suas prioridades para aplicação de investimento para aplicação de IoT. E aí, muita linha do que já foi visto, corroborando aí com toda, né, bem consistente com toda a pesquisa, né? Em linha com o gráfico, né, da página anterior, os ganhos que fala sobre os ganhos observados, né, as prioridades de investimento residem aqui justamente no monitoramento e controle de equipamentos, na medição inteligente de alta tensão ou macromedição, dependendo do tipo de utility, né? Então, 56%. Na medição inteligente de baixa tensão ou micromedição, 52%. E na gestão de ativos. E aí, para a gente finalizar, então, com uma notícia boa, né? Enfim, com uma perspectiva positiva aqui, quando a gente pergunta, né, como espera, né, como os respondentes esperam que seja a evolução do nível de investimento médio anual de solução de IoT para os próximos 5 anos, uma notícia boa, então mais de 85% dos respondentes esperam aumentar o nível de investimentos, né? E aí 50% esperam ali um aumento entre 10% e 30%, e 30% dos respondentes esperam, não 30%, não 31%, 30% esperam um crescimento superior a 30% nos próximos 5 anos, em comparação com o patamar atual. Tá? Então, agora eu passo a palavra aqui para a Maria, para comentar as conclusões, e aí a gente abre depois, né, para perguntas, Maria. Obrigada, Denise, pela análise. A gente, então, gostaria de encerrar essa apresentação, pelo menos do nosso lado, com algumas conclusões, quais foram os key takeaways dessa pesquisa. Então, a gente realmente viu que os temas de transformação digital, internet das coisas, estão na pauta das utilities brasileiras, que existe uma potencialidade e, de fato, as empresas estão enxergando benefícios, principalmente na parte de retorno técnico e na parte de retorno comercial, com esses pilotos ou esses projetos que estão implementando. A macromedição, no caso de empresas de distribuição de água, e a medição em média de alta tensão para as concessionárias elétricas, são as áreas onde a gente vê que a aplicação de IoT está mais madura. Isso, obviamente, pode ser explicado em grande parte porque, obviamente, segmentos representam um maior faturamento para as concessionárias. Contudo, há um grande caminho ainda a percorrer para chegar a uma granularidade maior da infraestrutura de redes e abarcar os segmentos de clientes residenciais através da medição inteligente em baixa tensão, no caso das elétricas ou na distribuição a clientes residenciais para a parte de saneamento e gás natural. Apesar desse estado inicial de desenvolvimento, a gente viu que, com os resultados da pesquisa, evidenciam que existem grandes oportunidades
para IoT, aplicações de IoT, e a gente vê que medição inteligente, sensoriamento de redes e monitoramento de ativos seriam as áreas onde a gente vê que há maiores oportunidades de negócios, com aproximadamente 70% das empresas falando que tem projetos em avaliação ou em andamento nessas áreas. Então, essas oportunidades também são evidenciadas nesses números que a gente viu, em termos de investimentos, de boas perspectivas. Então, a maioria dos respondentes esperam que haja um crescimento maior, um crescimento, na verdade, de dois dígitos para os próximos anos. Outra questão que é importante é a quantidade de desafios que existem de todo tipo, desde a questão regulatória, a partir na oferta também, o fornecimento de soluções, a questão de estruturação interna das empresas, que às vezes não estão bem preparadas em termos de eh, planos, comunicação interna, treinamento, ou também, inclusive, de práticas, boas práticas de cibersegurança. Também a questão de desafios de custos, porém, desde o comitê, consideramos que são desafios que são circunstanciais e esses desafios vão ser superados na medida que aumente o número de projetos finalizados, que com o amadurecimento das empresas que estão presentes no mercado e com uma contínua consolidação do mercado que a gente já começou a ver nos últimos anos, esses desafios vão ser superados e essas barreiras vão deixar de ser tão importantes e esse mercado realmente vai deslanchar. Outro tema que a gente vê como importante e que deve ser trabalhado pelas empresas, pelas utilities, é essa estratégia de transformação digital e como ela se desdobra nos processos organizacionais. Então, vemos que deve haver um melhor planejamento em planos estratégicos que sejam bem estruturados. Também é prescindível que as utilities trabalhem com programas de treinamento para todas as áreas e níveis de empresa, e também a parte de comunicação interna e externa é super importante. Em relação aos trabalhos ou quais são os desdobramentos para o comitê a partir desses resultados, a gente vê que há inúmeras oportunidades para nos ajudar a esse desenvolvimento do ecossistema de IoT em utilities. Um dos principais pontos é a questão da agenda regulatória, trabalhar alguns temas para levar aos órgãos de regulação algumas questões que deveriam ser melhoradas para conseguir deslanchar esse mercado. Também consideramos que é necessário que a gente traga mais informações do mercado, que traga boas práticas, compartilhamento de cases e também benchmarking de novos modelos de negócios para viabilizar também essas operações e conhecimentos do que está também sendo feito fora para agilizar esse desenvolvimento de IoT no Brasil. Também consideramos importante, dentro do comitê, fomentar esse compartilhamento de infraestrutura que a Maria Teresa comentou, essas iniciativas multi-utilities que a gente chama, dado que seria uma forma de vencer a questão de custos e de escala, que às vezes é necessário vencer para o que são desafios importantes em algumas utilities, também dependendo da região onde está a área de concessão. Então, basicamente, eram essas as questões que a gente queria trazer para vocês, que queria mostrar. Como eu disse, o relatório completo vai estar pronto semana que vem. A gente vai estar divulgando, mandando um e-mail para vocês com o link para fazer o download. E a gente se coloca à disposição, caso vocês tenham alguma pergunta em relação ao conteúdo, à metodologia da pesquisa. Estamos aqui, a gente tem alguns minutos agora para responder, ou se não, ficam aí também nosso e-mail institucional. A gente pode atender também dúvidas por e-mail. Obrigada a todos pela participação, principalmente aos palestrantes que apresentaram esses resultados, Maria Teresa, Marcelo e Denise, e também ao Paulo pelo suporte, o Paulo Spaca, que é o diretor-presidente da BINC.